Em um dia de treino de mais um grupo muscular, bíceps e tríceps, é melhor treinar um grupo depois do outro ou alternando? Rafael, então pera lá. Vamos falar o seguinte. Treinar bíceps e tríceps não é a mesma coisa que treinar peitoral e bíceps ou peitoral e tríceps, né? Bíceps e tríceps é o que a gente chama de treino agonista-antagonista, né? Ou treino de antagonistas, né? Porque agonista aqui, não, então o termo correto só para você guardar aí na sua caixinha, esse é um treino de antagonistas. Existe outras coisas semelhantes? Existe, né? Peito e costas, existe quem treina coxa inteira, dando uma proporção idêntica a quadríceps posterior de coxa. A gente tem as duas coisas, tá? A questão é a seguinte: braço aceita mais esse tipo de estímulo do que, por exemplo, tronco e membros. Por quê? São músculos muito menores, são músculos menos treináveis, né? Imagina que você faz esse movimento de braço o tempo inteiro, mas você não fica fazendo apoio, remada, andando agachamento, né? Então, a gente chama de treinabilidade porque é o limiar que um músculo resiste em ficar sendo estimulado, tá? E esse limiar é importante justamente porque se você pega um segmento do seu corpo que é extremamente utilizado ou que é mais utilizado que os outros, ele aceita e precisa de mais estímulo para conseguir desenvolver-se, tá? Assim, se você tem essa condição, se você entendeu que aquilo que você movimenta mais, você tem mais dificuldade para desenvolver, você já percebe uma coisa, que a carga de treino, e a gente já falou sobre carga, o Gorgonoid fez uma brincadeira sobre carga, né? Como se carga fosse só peso, lembra da live com o Belmiro, carga é como se fosse a quantidade de trabalho, lembra que existe carga interna, carga externa, carga de trabalho, carga máxima, existe uma série de cargas, né? Então quando a gente fala de carga, a gente fala de quantidade de trabalho, tá? Quando a gente fala, por exemplo, a carga de um caminhão, é a massa que ela tem e o tanto que ela ocupa, né? Então entenda que carga de treino é a quantidade de exercícios que você faz e a carga e o peso que você está fazendo. Então isso é a carga, né? É a quantidade bruta de alguma coisa. E aí, quando você pega, por exemplo, um treino de braço, bíceps e tríceps, então um treino de antagonistas, vai muito bem. Agora, quando você pega um treino, por exemplo, peitoral e dorsal, o volume das musculaturas é grande, a percepção de fadiga é muito grande. E aí, o que você começa a ter a percepção é que você não vai conseguir treinar tanto quanto se você fizesse um treino isolado de bíceps, quanto se você fizesse um treino isolado de tríceps, quanto você fizesse um treino isolado de quadríceps. E eu, por exemplo, no meu caso, né, eu tenho que lidar. Primeiro, eu tenho uma carga interna baixa, eu estou sempre cansado, porque o meu dia é muito longo, minha recuperação, ela não é uma recuperação tão boa assim, né? Então eu gosto de treinar isolado. Quadríceps eu gosto de treinar isolado. Posterior de coxa eu gosto de treinar isolado. Peitoral eu gosto de treinar isolado. Dorsal. O que eu repito várias vezes por semana? Deltoides e braço. Por quê? Porque braço, né, bíceps e tríceps, eles têm um limiar de treino mais alto, eles são pouco treináveis. A gente usa muita como é que fala? Muita força dele ao longo do dia para tudo que a gente faz, tá? Então o que eu recomendo para você, Rafael? Se você se sente bem treinando antagonistas, bíceps e tríceps, eu acho que é um caminho bom. Se você for usar esse mesmo raciocínio para você treinar peitoral e dorsal ou coxa completo, né, eu te aconselho que esse seja um treino, por exemplo, de manutenção. Que você faça isso numa viagem, né, que você perceba que você não vai ter a possibilidade de treinar todos os dias, que você faça isso numa semana que você
está mais atribulado de tempo, você precise economizar um pouco de tempo. Então, eu acho que nessas condições são legais. Por quê? Tudo caminha, na verdade, Rafael, para o que é uma especialização do treino, né?